Fala, minha rapaziadinha, como vocês estão? Vamos conversar aqui, mano, sobre esse podre desse servidor? Bom, rapaziada, na data do dia 3 do 9 aí, né, vulgo quarta-feira, no soldo, tivemos um grande contratempo, tá? Que no caso, por incrível que pareça e não coincidência, era o dia dos caras pagar a gente, era a data limite deles pagar a gente, então eles inventaram qualquer coisa pra não pagar, né? Os caloteiros aí de plantão. Vamos lá ao que interessa. É... Primeiro aqui o estopim dessa briguinha aí, né? Que foi causada pelo Discord, nessa loucura desse Tensai horrível, né? Tudo por conta disso aqui, ó. Tsukaima colocou aqui sem salário aqui, ó. O nick dele sem salário. Isso aqui foi horas antes do soldo, né? Na administração, dos generais e marechal. Às 7 horas antes do soldo. E por conta disso aqui, né, as contas foram banidas, ok? Que a gente expôs que ele estava sem salário, que justamente foi o que aconteceu. O combinado é eles pagar a gente no dia 3 do 9, que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Aqui tem a primeira print, onde mostra claramente eles informando aqui que vão pagar, né? Boa tarde. Que o Lua falando, né? Boa tarde. Sobre o Pix, explicando ali acima, assim que a plataforma liberar o dinheiro, nós começamos a fazer os pagamentos. Ou seja, eles têm pagamentos para fazer pra gente, né? Referente ao mês que a gente jogou, que foi o mês de agosto. Hoje, claro, 4, porém aconteceu tudo no dia 3, como tá aqui, ó. Como tá aqui, dia 3 do 9, né? O print que foi tirado. E aqui foi no data de 2 de setembro, tá? Então o que a gente tem para receber, a gente tem que receber. Foi o que foi jogado, né? A Red Dags foi um clã que passou pelo History agora, recente. A gente jogou cerca de 50 dias e foi os 50 melhores dias do servidor. Porque eles não tinham log, graças ao nosso log que a gente conseguiu trazer para o servidor. O servidor ganhou vida, né? Em relação a competitivo, a season. Porém, por incompetência deles mesmos, né, o servidor não conseguiu aí entregar a 180, a tão sonhado 180. Antes da gente ingressar no servidor, eles já estavam anunciando que ia chegar. A gente entrou no servidor, está saindo do servidor e a 180 ainda não chegou. Aqui eu estou passando um print para vocês, referente à conversa, né, que a gente teve. Com todas as provas que eles têm que pagar a gente tem um valor para receber, tá? Que no caso, com o texto do Tom Haas, eles teriam até o dia 3, que é o prazo que a plataforma costuma atrasar, né? Mas a gente sabe que tudo foi só uma forma deles prolongar isso para eles não pagar a gente. Eles estavam apurando coisas, pequenas coisas que pode ter acontecido para não pagar a gente, sendo que a gente jogou todos os eventos e todos os eventos a Red Dex teve o maior log do servidor em todos. Em segunda, em evento de quarta, e as TWs que ia ter por incompetência deles mesmos, não teve a TW. No sábado teve a TW entre Benissa e Sábios, onde não aconteceu por incompetência dos caras de não testar corretamente. E um dia antes o próprio Tomás falou que testou sozinho a TW, né? Ou seja, um staff totalmente incompetente, não tem uma equipe preparada para fazer o servidor rodar como deveria, né? O dev deles, é claro, é um dev muito bom, o Rally, que presta suporte para muitos servidores por aí, né? E se ele dependesse do History, ele tava fudido, porque o History não gera nada, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui a primeira print, né? O dia que a gente ingressou no servidor, que no caso foi no dia 13, mas aqui na print tem dia 14, né? Porque a gente já tava no servidor, aqui a gente recebia as contas, ó. O diálogo é esse, o diálogo de contas a receber. E seguindo aqui ao nosso cronograma que a gente separou, temos aqui a quinta imagem, né? Que onde tudo começou, a nossa briga aí com o poderoso Tensai, que ele é horrível, né? Esses prints são do próprio Tensai que ele enviou na época do ban do Sapraizo, né? Onde foi tudo começou a nossa treta com eles, porque eles fizeram um banimento onde não tinha prova nenhuma, apenas um vídeo de OMS. Não é que você já deve ter visto esse vídeo, eu vou deixar o link aqui também, tudo em relação a esse ban. Inclusive o ban seria um ban de 3 dias,
mas não deixou correr os 3 dias porque a gente conseguiu provar que não foi banido. Aí aqui dá pra mostrar a incompetência dos caras, né? A possível análise que eles fazem dos vídeos. Olha o critério que eles usam. Madoka falando que vem recebendo reclamações dele, que no caso é do Surprise, o mercenário, né? Dizendo que não tá puro, simplesmente só porque ela falou isso, aí pune 3 dias. E eles viram que tava tanto errado, mano, que a gente provou tudo, né? Fez um vídeo. O Halley derrubou o servidor para poder fazer a correção, porque ele viu que era possível fazer esse tal script que o Zeno falou, mandou o videozinho ali, ó. Aquele vídeo do cara, de um cara russo aí fazendo um bug do caçador, ele viu que era possível fazer sem nada, sem nenhum script. Então o Halley nerfou aí os mercenários, o caçador. Então vocês veem a incompetência do servidor já daí. Então daí começou a nossa tretazinha com o Tensai pela falta de critério, que os caras não sabem nem analisar um possível ban, né? O objetivo real do vídeo é mostrar tudo isso daqui, né? Que eles têm sim um valor a pagar, a gente tem que receber pelo que a gente jogou, né? Vamos começar aqui com a nossa querida Kibis, né? Que o Tensai divulgou um print, né, do Tsu falando isso aqui, ó, o Lutobi faz esses programas para mim e eu revendo. Ele cortou isso daqui, né, e mandou lá no grupo. Então a conversa inteira é essa daqui, ó. A Kibis falando em relação ao ban que existe, né, e ela disse que não usa porque não quer, porque tem contrato, e ela disse que ela mesma vende, ó. Ela faz venda e ela não usa porque para não perder o contrato dela, entendeu? Não querendo prejudicar a Kibis, mas já que ela quis me prejudicar lá falando asneiras de mim lá, né? Eu vou colocar isso aqui pra vocês. E tudo tem data aqui, ó. Foi batido print, né? Tá? Aqui foi na quinta-feira. Tá na quinta-feira dessa semana aqui, né? Então, vamos conversar com a conversa de ontem. Isso aqui é uma conversa minha com a Kibis, ó. Bati o print dia 3/9, às 22 horas. Ela veio, né, tudo já arquitetado por eles. Ela veio sondar se eu ia sair do History, né? Tá deixando o History, ela vem falando que tá em negociação também para fazer eu falar, né? Mas a gente já sabia que ela falou tão burra que falou comigo e com o Tsu ao mesmo tempo, né? Para perguntar a mesma coisa. Mas eu sempre sou muito sincero nessas coisas, tá? E eu falo aqui que a gente tá em season, a intenção é finalizar, porém os caras não colaboram, não conseguem fazer um TW funcionar, e a 180 não vem. Que essa 180 tá pra vir desde a gente entrar no antes da gente entrar no servidor. Ou seja, acho que tem no mínimo 2 meses ou 3 meses que eles estão prometendo essa 180 aí. Dando continuidade aqui, dando continuidade a essa parte, ela continua aqui, né? Ela fala que ofereceram para ela um The Classic, os mesmos valores. Aí vocês podem pausar o vídeo e ler com calma, tá? Eu vou passando aqui. Eu deixo bem claro aqui, ó. Foda que o Richter não tem padrão. A staff, nossa, tá puta com eles, a gente tá apaziguando. O dia deles pagarem é dia 30, né? O pagamento cair. Inclusive, a gente fez uma reunião um dia em CTW, né? Com todos os marechais. E eu falo lá, nessa reunião, né? Que tava presente o pessoal da Saves, o pessoal da Benz. Eu falo em relação ao pagamento, que era combinado dia 30. Aí ele fala assim, mas dia 30 é sábado. Mas sempre foi dia 30, entendeu? E o dia 30 sempre foi um sábado. No calendário não mudou. Então, mais uma incompetência. Era para eles terem olhado no calendário. Ó, o dia 30 é um sábado, então a gente vai pagar antes ou paga depois. Entendeu? No dia 1, no caso eles deram prazo pra gente até o dia 3. E a gente aguardou. Que no caso o dia 3 foi o dia que a gente levou o ban aí desse servidor imundo. Aí é que eles deram 3 dias de prazo, falando pra ela, né? O foda é acreditar, os caras estão falando que a Wizard vai chegar até um mês, a gente tá quase 2 meses no servidor. E a gente perdeu muito player por culpa do servidor, né? O servidor ficou parado, teve a questão do HB lá, que o HB ficou bugado, eles ativaram. O cara é tão lixo, o Tensai, que falou que depende do modo dev, que ia
se ia corrigir ou não, e acabou perdendo muito play, nosso staff começou a desanimar, né? Aqui ela disse que não vai abrir a live dela, não vai abrir a live porque não tem conteúdo. E aqui já é uma parte de hoje, uma conversa que eu tive com ela hoje. Isso aqui eu recebi no WhatsApp, né? Que ela falando que eu arrumo desculpa, incompetência. Aí ela fala que eu falei dela, que eu tenho as costas quentes, e o Tensai mandou aqui, ó. Só porque o Tensai mandou isso aqui, ó. Que tinha as costas quentes. Mas em que relação tem, né? Que relação tem isso? Inclusive eu tô postando essas imagens aqui, conversa com a Kibis, pra ela deixar de ser sacana também. E pra vocês verem que é uma pessoa duas caras, que ela sempre se faz de amiga, mas a primeira oportunidade que ela tem de apunhalar pelas costas, ela vai te apunhalar. Ela veio falando de mim só com base no que o Tensai falou, pô. Quem tem boca fala o que quer, ok? Vamos aqui, continuando com a Kibis, né? No início do servidor, quando a gente chegou logo, quando a gente chegou, as primeiras conversas aí, ela falando do próprio clã dela, né? Que ninguém quer entrar lá, porque tem muita gente odiada, tá? Que a gente veio com clã formado e campeão, que a gente foi campeão no Fidelity, certo? E eles chamam o pessoal não quer jogar. Então aqui, o próprio influenciador deles sabe que o servidor é fadado ao fracasso. Ela tá jogando justamente porque tá pagando ela, entendeu? Mas ela fala que você quase não volta pro History, imagine quem jogou aqui, né? E é isso. Finalizamos aqui a questão da Kibis, a gente tem aqui em relação às propostas que o próprio Tensai está falando aí, né? Sim, a gente recebeu propostas, tá? De vários servidores, só que a gente não fechou com nenhum servidor. Inclusive, isso aqui foi uma conversa de hoje, né? No dia 3, chamando para um servidor. Tem uma segunda proposta que eu botei, printei com data aqui, ó. Jeová, para quem não sabe, é o Tsu. Né? Printei aqui com a data do dia 20, que a gente recebeu também proposta do PW Caos, certo? A PW aqui, ó, ele marcou eu e marcou a Lívia, que são os dois generais. A gente recebeu também propostas. Então, falta de PW pra gente jogar, não vai ter. Qual servidor que não vai querer um PW, certo? Um PW não, perdão. Um clã com log, com mais de 100 de log, um clã que entrega o competitivo de alta qualidade. A gente nunca perdeu nenhum evento jogando no History, tá? E aqui dá pra vocês perceberem já que o cara sempre perde a linha, né? Esse tal de Tensai. Aqui, ó, nenhum Nice Tank. Ele falou aqui, gosta de aparecer. Aí o Nice Tank pergunta o que é que eu saio, sem problemas. Mano, um dono de um servidor não é pra se postar dessa maneira, entendeu? Não é pra se expor dessa maneira. Ainda mais um cara que não sabe digitar, um cara que não sabe fazer nenhuma conversação com ninguém, né? Nice Tank aqui ameaça, dizendo que vai, e cuidado pra não cair no teu ego. Aí o cara que tá aparecendo a mina falando, um dono de um servidor, pô, se portando dessa maneira aqui. Daí vocês tiram. Então, voltando aí às conclusões, né? O pagamento era para ter sido efetuado e não foi efetuado, e a gente está cobrando, e devido a essa imagem aqui, né? Ele resolveu banir e usou isso aqui como estopim para fazer o nosso ban e postar aquelas merdas que ele postaram lá nos avisos, difamando, sendo que nada ali é verdade. A gente tem as provas aqui, a gente tem um valor sim para receber, certo? Má fé, a gente sabe já que esse servidor é um servidor sujo. A gente deu o voto de confiança pelo fato do que Lua ter nos convidado e falado que mudou muita coisa dentro da staff, mas na real não mudou nada. Só mudou os sujos, né? Só mudou o sujo pelo mal lavado. Usando uma analogia bem básica, se você trabalha numa empresa por 30 dias e no mês seguinte você é desligado ou você pede desligamento, você ainda tem que receber pelo mês trabalhado. Então, Lanzeira, vocês iam sair do servidor logo logo. Mano, a gente já estava decidido que no History, com essa administração, com essa falta de padrão, com essa falta de compromisso que os caras têm com os players, a gente não iria continuar. Porém, a gente estava indo em todos os eventos, em tudo. Segunda, quarta, e iria nas TWs por incompetência deles, a gente não foi,
porque eles cancelaram a TW, certo? Então, a gente tem para receber, sabe? Então, o momento que eles falam aí que a gente não merece, porque a gente ia para outro servidor, já estava fechado, a gente não fechou com nenhum servidor. Se ele quiser provar aí que ele não vai ter nenhuma prova é, da gente confirmada em outro servidor, ah, Lanzeira, mas você estava no Discord e tal, de fulano de tal. Mano, PW é troca de log. Então você tem que ajudar o pessoal para receber ajuda, entendeu? E Reddex recruta, mano. Mensagem é mensagem, pô. Onde é que a gente tá jogando? Onde o nosso log está? O nosso log está todo no history, todos os eventos a gente tá aí. A gente tem o maior log do servidor. Sempre teve o maior log do servidor. Com os caras nas mesmas condições, com a mesma quantidade de conta, e até mais, pô. Os caras têm muito mais recursos. Tipo, os rivais. Os rivais estão muito mais tempo de servidor que a gente. Entendeu? Então a gente tá jogando no history. Estava, né? Nesses caloteiros aí. Continuando aqui com os prints, esse aqui é no grupo da Red Dags, né? Num grupo de marechais. A gente perguntando quando a season vai começar, no dia 20, né? Inclusive, na segunda-feira tinha sido combinado que o Boys já ia valer ponto, mas os incompetentes não conseguiram mudar o Boys para o Boys contabilizar, né? Isso daqui foi um print que eu mandei. O Michel Temer, que no caso é o Tensai, falando que eu estava acusando sem provas. Porém, ele não consegue me alegar nenhuma acusação que eu tenha feito, né? Eu até coloco aqui. Sim, sou eu, para de causar. Essa é uma conversa normal. A gente estava conversando lá. Inclusive, eu estava conversando no chat geral com a Madoka. E ele tá dizendo aqui já, ó, perto do início da season ainda, o cara vai causar de punição com pontos não tá escrito, entendeu? Ele já tava ameaçando a gente porque ele tava pilhado desde a ideia lá daquele outro ban. Daquele outro ban não, do ban que aconteceu do Sapurais. Eles alegaram que tava usando script. A gente provou que não tava. Então, a atitude dele dentro do grupo da staff aqui, ó. Sempre sendo pífio, mano. Aí eu digo, aí Diego, contém a criança. Aí ele sim, ele vai conter a líder. No caso aqui, ele deixou escapar aqui, ó, a líder, né? Que a gente até suspeita que pode ser uma pessoa lá que começa com S. Essa Tensai aí. Enfim. Tisua que faz a boa. Manda ele se fuder. E pra finalizar, Red Dags recruta, né? Assim como eles estão divulgando aí a gente, o próprio Tissu enviando Red Dags recruta em outro Discord, mas isso não quer dizer absolutamente nada, né? Até porque o Discord, no questão que ele manda esse print, é um servidor que nem está aberto, um servidor que está para lançar no final do mês de setembro, né? E a gente está jogando por onde? É uma pergunta a se dar ênfase. Onde a gente está jogando? No History Caloteiro Jogos, certo? Onde a gente está em todos os eventos e colocando o maior log no History Caloteiro Jogos, entendeu? Então, eles só queriam uma desculpinha, né? Ficaram aí, passaram esses dias do dia 30 para até hoje, juntando provas que tudo que eles mandaram lá no Discord deles mesmo, não prova nada, não prova que a gente tem contrato com ninguém, né? E a gente não tem contrato com ninguém. Já até mostrei para vocês aqui que o Tissu aqui nessa proposta fala, né? Fala aqui, ó, cara, os caras não me pagou ainda. Sair do history eu vou, é um fato que a gente já tinha decidido sair do history, né? Mas a gente não tinha para onde ir, a gente não tem nada definido ainda. Mas com essa staff pífia, a gente não vai mais jogar. Isso é uma conversa aqui do Utsu, um print do Utsu Kaima, tá? Aí que ele deixa bem claro, só não sei o servidor ainda. Aí ele fala do servidor, isso aí não vai interessar tanto. Mas isso aqui é só uma prova que a gente não fechou com nenhum servidor. Proposta a gente sempre vai estar open para ter, entendeu? Qual a pessoa que vai se estagnar sem querer melhorias, né, para você, tanto de salário quanto
de perfil, de estrutura de servidor, vamos fazer uma comparação, né, com a sua vida. Se você tem um emprego ali recebendo R$ 2.000, né, e você recebe uma outra oportunidade de receber o dobro daquele valor, com uma estrutura melhor, você vai pensar? Não, você vai, entendeu? Então, justamente, todos os clãs de todos os servidores de Perfect World vai estar a ouvidos para receber propostas, entendeu? Agora, para ir já é diferente, entendeu? A gente tem toda uma conversação, né? Finaliza o que tem que finalizar com o servidor que está atual e concretiza para o novo, entendeu? Então, é uma acusação que eles têm, que eles não têm fato nenhum, eles não têm prova nenhuma. Inclusive, essa coisa aqui da Kibona é justamente querendo sondar aqui, ó. Isso foi ontem, né, na data de ontem, aqui do dia 3, justamente querendo sondar, que é o dia 3, então aqui foi a data de ontem, desde um de menos. A data de ontem, certo? Ela querendo sondar se a gente estava realmente deixando o history. Para finalizar, vamos fazer uma análisezinha aqui do textozinho que o nosso amigo Tensai colocou, né? Como todos sabem, a Red voltou do Fidelity para cá após o servidor não durar 2 dias. Isso é mentira, tá? Até porque a Red daí jogou uma season inteira, acho que foi uns 3 a 4 meses no T2 para ser denominado campeão, tá? Com o log 100 pessoas, isso é correto. Nós fizemos um acordo onde disponibilizaríamos as contas que precisam em troca de salário. Isso aqui é mentira, tá? Isso aqui nunca aconteceu. As contas eles disponibilizaram pelo fato da gente ter um log muito alto, que ia agregar o servidor e que ia fazer renascer. Isso aqui é mentira, é impossível eles terem qualquer prova disso aqui, porque isso aqui nunca aconteceu, tá? Não teve nenhuma troca de salário, né? Não tem nenhuma gravação, nada que eles tenham. Inclusive foi um assunto de uma reunião, isso aqui, tá? Que a gente falou que não teve nenhuma vez, nenhum momento a gente citando que isso aqui iria ser feito, trocar nosso salário pelo primeiro mês, tá? Vamos lá. Eles aceitaram, temos VOD disso, né? Eles não têm VOD, né? Gravam todas as conversas, eles não têm, porque a gente pediu para eles provar, tanto que o pagamento que eles falam que vão fazer pra gente é justamente porque não tem isso aqui, entendeu? A gente teve uma reunião sobre isso, exatamente sobre isso aqui, para que haja o pagamento no mês seguinte, que é o mês de agosto, né? Era um acordo vantajoso para ambos, pois eles precisariam ser preparados para igual com os eventos aqui, e estariam um número de bons para ajudar jogar aqui. Isso, claro, isso é óbvio, né? Óbvio. O vantajoso para os nossos membros, né? Que iam ganhar contas, né? E para eles que iam ganhar um log absurdo que eles não tinham, né? Após de muito estresse, todas as equipes, todos eles, principalmente o Lanzeira, que acham muito rei da barriga, eles disseram que receberam uma oferta de 20 mil no meta e iriam negociar. Isso aqui também é mentira. Essa oferta de 20 mil do meta nunca existiu, nem tem essa oferta do meta, entendeu? Isso aqui é outra mentira que eles também não tem como provar. Eu tenho aportado a maior parte do registro do meu bolso e disse que pagaria. Isso aqui também ele não disse, não foi ele que falou, né? As nossas reuniões sempre eram com o Kilu e com o Diego, e o Diego que falou que vai sim ter o pagamento dos 3 mil, que no caso é sem a bonificação, com a bonificação ficaria 6 mil, porque como está em off-season, a season não tinha começado de fato, né? Eles não iam ter como dobrar, como não tinha TW ainda, não tinha previsão TW, mas os eventos já se tornariam obrigatórios. Os eventos de segunda e de quarta, e caso eles conseguissem lançar a TW, seria obrigatório a gente entrar também. Então, por isso, esses 3K ia ser pago, tá? Pouco tempo depois, o Brasil inteiro via a Red e sendo confirmada como T2 de outro servidor. Isso aqui também é mentira, não tem nenhum servidor que confirmou a Red Dex. Nenhum servidor que confirmou a Red Dex, né? De um cara que abriu e fechou. Isso aqui também é outra mentira, né? Até porque o nosso principal alvo era o Meta, e o Meta é um servidor que abriu uma única vez e está aí aberto, né? E agora teve o PW Chrome, que é um PW que ainda vai abrir, né? Em setembro. Então, como é que a gente está confirmado o servidor que vai abrir, né? E está recrutando, entendeu? É porque eles têm alguns prints, a galera brincando, em outros Discord, normal. Mas nada concreto, não existe contrato, isso aqui também eles nunca vão provar, né? Então decidimos empurrar com a barriga esses 3K
a Red apanha nas duas TWs e os plays saírem, né? Então aqui, cara, ele já tá afundado ao fracasso, né? Aqui ele já tá falando aqui que eles iam fazer a gente perder pros plays saírem, né? Por Marechal são horríveis. Isso aqui é engraçado, chega a ser engraçado, né? Então, infelizmente, daquele problema TW, claro, fracassados, totalmente incompetentes, né? Por isso que eu fiquei puto, né? E hoje receberam mais 100 contas para os players e oferecer 3K de bom grado. Isso aqui nunca foi sempre o combinado que eles iam pagar. Quem é que vai jogar em um servidor mais de 40 dias sem receber um puto, ainda mais do History, entendeu? E não foi cobrar salário, não foi cobrar salário. Eles têm que pagar porque a gente tinha combinado, entendeu? Então, isso aqui a gente cobrava, a gente lembrava eles de pagar, como já foi mostrado em vários prints, né? Que eles tinham que pagar a gente, né? E a gente não recebeu nada, tá? Nada. A gente recebeu conta que é o mínimo, pô. O mínimo que vocês têm que dar, distribuir é contas pra galera jogar no servidor que tá fadado ao fracasso, que não tem ninguém que ia jogar. Vale ressaltar que foi a única guild que pediu para não ter TW. Isso aqui também é mentira. A gente sempre deixou claro que se a TW for tiver redonda, a gente vai jogar. O que a gente não queria é que eles chegassem na hora e foi o que aconteceu. Chegou na hora você organizou a TW inteira e chegar na hora não ter TW por incompetência deles, né? Isso aqui também é mentira, que eles não tem como provar uma outra coisa. Denúncias deles confirmados, isso também é mentira. Nem a gente tem essa confirmação, pô, como é que o pessoal vai ter, entendeu? E essa confiança ele nunca teve, né? Ele tem sai, porque sempre ele ficava indagando, falando merda no Discord de Marechal, como vocês já viram também, né? Por causa disso tudo, somado ridículo, não sei, arriscar 3K na guild, mano, eles ganharam bem mais, tá? Com a nossa vinda pra cá pro servidor. Isso aqui é ele engabelando também. Os caras nem pagaram os caras também, entendeu? E não vão pagar ninguém, porque são tudo 171.